Então, legal. Estamos, então, de live. Vamos ver aqui. Ó, bem doido, bicho. Já deu. Que já deu, já estamos online, já vamos começar. Para quem está nos acompanhando em modo... Ó, sempre tem um som funcionando, né? Que coisa, bicho. Cadê? Bom, então cá estamos. Olá a todas, olá a todos, sejam todas e todos bem-vindos à nossa leitura semanal do Grupo Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Trabalho e Políticas Públicas, coordenado pela professora Liliana Soares Ferreira, do Centro de Educação da Federal de Santa Maria. Estamos aqui, então, para a nossa 14ª sessão de leitura, uma leitura dialogada, uma aula pública de leitura, lembrando sempre do livro A Classe Trabalhadora, de Marx a Nosso Tempo, do professor Marcelo Badaró Matos. E hoje, além de mim, integrante do grupo, a Luísa Menezes, a Luísa Braido, também temos o Escapim. O Escapim, ele vai se apresentar, ele vem de um outro pós-graduação, e ele está acompanhando a leitura já desde antes, e hoje ele está dentro, então, para contribuir com a nossa leitura. Então, Escapim, por favor, peço que tu te apresente de forma breve, diga o seu pós-graduação e quem te orienta, para que a gente saiba, enfim, de onde você está falando. Bom dia para você. Certo, obrigado, Guilherme, bom dia a todos que nos acompanham, as Luísas que compartilham desse momento. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, o convite do Guilherme em participar desse momento, dessa discussão, desse estudo. É tão necessário, na verdade, a gente entender essa bela produção do Badaró, na qual ele discute a classe em si, a classe para si, a classe trabalhadora e as suas contradições dentro do bojo político-ideológico do capitalismo. Eu sou o Escapim, realizo algumas intervenções, né, nas lives do Guilherme, alguns comentários, venho sempre participando e tentando contribuir com algumas questões, algumas sínteses, algo nesse sentido. Eu sou da área da educação física, sou licenciado em educação física, fiz especialização em educação física escolar na Universidade Federal de Santa Maria, inclusive acabei de concluir meu mestrado, defendi meu mestrado em Educação Física a início de agosto. No programa de mestrado, de pós-graduação, nós temos 2 linhas de pesquisa, ou 2 áreas de concentração no curso de Educação Física, uma voltada para atividade física e saúde, e a segunda voltada para os aspectos socioculturais e pedagógicos da educação física. E a minha pesquisa está situada nessa segunda área de concentração. Fui orientando, ainda estou orientando a professora Maristela da Silva Souza, né? Coincidentemente, ela foi a mesma orientadora do Vico, do Vicente Cabelo, que vocês conhecem, do Fux também, que trabalha com vocês. As minhas temáticas de pesquisa, basicamente desde a especialização, e acabei ampliando um pouquinho no mestrado, o conhecimento em educação física, o mundo do trabalho, as contradições capital-trabalho, a relação da educação física e o mundo do trabalho, e, em especial, no mestrado, eu acabei mergulhando um pouquinho nas águas da epistemologia. Até acabei comentando com o Guilherme em um outro momento, um pouco sobre o meu estudo de mestrado, as teorias do conhecimento da área, e acabei fazendo um embate teórico entre uma concepção de base materialista, que é o que o nosso grupo, nossa linha de pesquisa trabalha, em contraposição às bases idealistas e pós-modernas que estão se manifestando na educação física atualmente. E, para finalizar, eu faço parte do grupo, da linha de estudos e pesquisas em epistemologia e didática da educação física, que é também coordenado pela professora Maristela da Silva Souza, e reitero, na verdade, felicidades e agradecimento por poder participar desse momento e compartilhar com vocês um pouquinho dessa discussão tão pontual e necessária. Muito obrigado, Guilherme. Beleza.
Isso aí é o que nós mais gostamos, enfim, né? Compartilhar a nossa leitura. Isso, abrindo mais, a gente realmente pode enriquecer não só a leitura da gente, como a de quem também está aqui nos assistindo. Então, eu vou passar brevemente pelos comentários, nossos amigos de sempre, o professor Flávio, Sala Cheia, o Ricardo, que nos vê lá da Inglaterra. Bom dia, pessoal, bom dia, professor. Recomendo o canal do Ricardo, análise sobre economia, muito interessante a análise que ele faz, desmistificando de verdade uma política sem politiquês, porque eu vou fazer uma crítica daqui uns dias a respeito de um título que me chegou de um youtuber aí com 300 mil seguidores que escreveu um livro de política sem politiquês e é o mais barato politiquês que podia existir. Mas aqui o Ricardo não, o Ricardo faz uma política sem politiquês aí de verdade. O canal é um pouco pequeno, sugiro a todos que deem uma passadinha por lá, se inscrevam e assistam os vídeos, é muito legal. O Ceia também chega cumprimentando as Luísas, sim, o professor Flávio, eles vão se cumprimentando uns aos outros. Eu vou passando rapidamente pelos comentários, não vou ler todos, porque são apenas mensagens de boas-vindas. O Mauro também já é novo, bom dia, só gente bonita e inteligente aí. Isso é lógico. Modéstia aqui não cabe. A professora, a Sônia diz bom dia, professor Guilherme. Querida Sônia, muito obrigado. Você que qualifica e nos honra com a sua presença. Ainda os cumprimentos e vamos direto, então, para a nossa leitura propriamente dita. A Luísa caiu, mas ela já deve voltar. Obrigado nada, o Ricardo, seu canal realmente é muito bom, eu assisti aos vídeos e é excelente a análise, tá bom? Bom, enquanto a Luísa não volta, vamos então para a nossa leitura. Deixa eu ver onde é que a gente parou aqui, se alguém puder me socorrer de vereda. Foi na 54. 54. Após a citação. Verdade, perfeito. Bem no meio da página. Tratando dos sujeitos. Isso, exatamente. Perfeito. Então, ele vinha falando ali o Badaró a respeito... Ele citou Thompson, e aí a nota 126 é uma citação a Thompson da miséria da teoria. Eu falava, acho que no último encontro, que a Luísa voltou. Ali. Então, eu falava que a gente retomaria de dentro da citação exatamente como forma de costurar um encontro ao outro. Sobre a queda, se alguém cair, se eu cair principalmente, que a raiz da live está no meu computador, mas se eu cair, vocês sigam a leitura, por favor, que eu tento voltar aqui e tal. E, enfim, vamos tentar manter por 1 hora a nossa aula pública, nossa leitura dialogada sobre o Marcelo Badaró Matos. Já faz um tempinho ali, lembrando sempre a todos, a leitura está na tela. Bom, então, falava ali o Badaró a respeito de um processo de constituição da consciência de classe. E aí, então, ele diz que o Thompson faz um acréscimo valioso. Então, eu vou puxar a leitura nesse inicinho, a Luísa lê sempre, a Menezes diz que agora com o fone novo ela conseguirá fazer a leitura, e o Escapim também poderá ler se sentir à vontade, mas eu retomo para puxar, tá? Então, ele falava do Thompson, e aí, então, o Badaró diz que a contribuição do Thompson, específica, mais importante, foi uma análise que propunha a mediação. A palavra mediação para nós é muito importante, né? E ou junção, sempre processual das determinações da existência objetiva da classe, a ideia de ser social. E sua consciência, a da classe, né? Mediante a categoria experiência. Então, tem um debate muito profuso que vai aparecer depois, que é entre o Hobsbawm, um historiador marxista, e o Thompson. É central para que se entenda a ideia de consciência de classe. Mas aqui o Badaró já vai fazendo um anúncio, um prenúncio desse debate. Então, na ideia de que é na experiência que se constitui a classe. Eu tenho um vídeo no canal de uns dias atrás, acho que 1 mês ou 2 atrás, que é isso, que diz exatamente essa ideia, que é na experiência, é na luta que se constitui a classe, porque é na luta que se adquire a consciência. Então, por meio dessa experiência, diz o Badaró sobre o Thompson, Thompson acreditava ser capaz de demonstrar como homens e mulheres também retornam como sujeitos dentro desse termo, não como sujeitos autônomos, indivíduos livres. Assim,
mas uma consciência coletiva, uma ideia de uma pertença coletiva, mas como pessoas que experimentam suas situações e relações produtivas determinadas como necessidades, interesses e como antagonismos. Em seguida, tratam essa experiência em sua consciência e sua cultura. Aqui o Thompson fala sem economizar a ideia de cultura, a ideia de uma experiência que o trabalho e a cultura aqui estão bastante confundidos, estão bastante fundidos, eu diria mais. Através das estruturas da classe dominante, agem, por sua vez, sobre a situação determinada. E aqui, então, ele retoma o Badaró e finaliza esse raciocínio dizendo assim: tratando dos sujeitos que agem sobre uma situação determinada, ou seja, aquela que foi ser como é, porque as situações históricas lhe levaram a adquirir a aparência que tem, isso é determinação, podemos voltar à questão do sujeito histórico da transformação social. Ele retoma. Na virada de 43 para 44, lá quando Marx escreveu a introdução à crítica do direito de Hegel, Marx constatou que a burguesia não possuía mais potencial para representar um papel progressivo. Lembrando, a burguesia, que havia sido uma classe revolucionária, no final do 18 produz uma grande revolução, a Revolução Burguesa, que a gente estuda na escola como Revolução Francesa, era uma classe progressista. Aqui é importante, porque a gente tem tratado como intercambiantes os termos esquerda e progressista. Nem todo progressista está à esquerda, lembrando sempre, né? O progressismo é aquele que não é conservador, é aquele que topa a ideia de que se pode modificar as situações concretas. E a burguesia já não é mais uma classe progressista, porque agora ela tem, no início do 19, ela já tem em suas mãos os meios fundamentais de produção, domina o Estado, principalmente, né, que organiza toda a barbárie aqui embaixo. Então, a burguesia já não tem como representar um papel progressivo. No caso alemão, que o Marx era um alemão prussiano, né, mas não só, nem para realizar a revolução na direção da emancipação humana, ou seja, emancipar a classe trabalhadora, nem para fazer avançar o pensamento filosófico na direção de um conhecimento desmistificador, que é aquilo que o Marx chamava de miséria alemã. O que é a miséria alemã? É uma filosofia tão evoluída, tão complexa, e uma condição material e econômica tão medíocre, tão pouco desenvolvida. Agora já não é mais assim. E aí caminha no parágrafo, lá embaixo, na 54. Daí que, em vez de procurar repetir o processo revolucionário francês do século anterior, a Revolução, né, impulsionado por uma burguesia ávida por romper os limites impostos pelo antigo regime. Qual é o antigo regime? A nobreza, o clero, a feudalidade, os laços ainda medievais de relação econômica. Seria preciso encontrar outro sujeito social. A burguesia era o sujeito social. Não é à toa que Marx e Engels, no manifesto, falam das conquistas da burguesia, para dizer para o proletariado assim: veja, eles fizeram a revolução. Hoje é a gente, a classe trabalhadora, que é o sujeito histórico capaz de levantar esse estado de coisas, né? Então, outro sujeito social que, por suas condições objetivas, pudesse desempenhar o protagonismo no processo de emancipação da sociedade. Estou chegando no fim do parágrafo, antes de entregar um pedacinho da leitura. Na passagem anteriormente citada, percebemos que Marx apresentou a pergunta: onde se encontra, então, a possibilidade positiva? Positiva aqui significa aquela que, sim, pode fazer a revolução, né? Possibilidade positiva de emancipação alemã? E também a resposta: só havia uma classe capaz de cumprir tal papel, que vai ser, então, o proletariado. O proletariado é uma classe que se forma e é formada por cadeias radicais. Essa é uma expressão do Marx, que, dependendo da tradução que você tenha, vai aparecer como elos radicais, cadeias radicais, tem outras traduções também, enfim, né? Ou seja, como elos de uma corrente, aqueles que sofrem lá embaixo os mesmos sofrimentos, as mesmas angústias, a mesma exploração. As cadeias, radical para o Marx é aquilo que está na raiz do problema. Essa é a ideia de radical. Marx repete 2 vezes isso ao longo da vida. Radical é tomar as coisas pela raiz.
E a raiz do homem é o próprio homem, né? A raiz do ser humano é o próprio ser humano. E o seu potencial de emancipar-se dessas cadeias é determinado, limitado, pressionado, habilitado pela necessidade de emancipar todas as esferas sociais. É aquela metáfora, aquela ideia de que, ao se levantar, levanta tudo que tem sobre si, porque é sobre si que repousa toda a exploração da classe trabalhadora. Então, aqui eu encerro esse primeiro parágrafo da leitura de hoje, vou passar a leitura. Deixa eu só agradecer aqui. Está aqui o canal do Saber, o Marinilton Gottschalk, que ontem fez uma live muito bonita com o Magrão, lá no Inteligência Acima da Mídia, eu escutei. Eu admiro o Gottschalk, porque o Gottschalk, ele é espírita, ele como é que chama? Enfim, ele professa toda uma espiritualidade. E eu não tenho, eu sou completamente ateu, o Magrão também não é, então onde foi bonito aquele entrechoque entre a fé espírita do Gottschalk, do Marinilton, que está aqui no canal do Saber, e o Magrão lá, né? O Magrão lá do canal do Inteligência Acima da Mídia. Recomendo a todos que passem lá no canal do Saber, do Marinilton, se inscrevam, é um canal muito crítico, muito legal. Chega a Sônia também, dando bom dia, e o perfil YHTRHRR, bom dia. Bom dia, muito obrigado pela presença. Bueno, vamos então ao segmento da leitura. O Scapin, algum comentário, ou segue a leitura, ou você é tímido e não quer ler? Fique à vontade. Não, eu tenho comentários. Acho que são nesse trecho que foi exposto, principalmente nesse último parágrafo, acho que tem duas questões que a gente pode refletir e problematizar em cima disso. Que primeiro é a questão do agir enquanto classe, que isso é importante demarcar, que não é qualquer manifestação ou ação da classe ou do movimento social que vai ter como resultado uma emancipação humana, nesse caso. Por isso que tem teorias do conhecimento que não trabalham, embora seja apenas uma palavra, o agir, ou expressar, por exemplo, mas elas têm uma carga simbólica e política e ideológica muito grande, porque o agir, ele pressupõe o transformar, entende? Então, há teorias do conhecimento que se expressam, aliás, que defendem a própria ideia de expressão, de comunicação, de diálogo, mas essas teorias são muito mais coniventes com o próprio processo capitalista do que com a sua superação. Então, não é simplesmente uma palavra ou um termo, expressar ou comunicação. Na verdade, tem que entender a raiz ideológica que está por trás desse termo e que as teorias do conhecimento que se manifestam, né, no plano epistemológico estão aí para fundamentar e se manifestam ou conivente ou contra a barbárie, nesse caso, né? E um segundo ponto, que é relativo à emancipação, que o Badaró vai trazer mais no final desse trecho, que manifesta como a classe proletária, na verdade atribui à classe proletária a capacidade ou o potencial emancipador. E ele só não define, por exemplo, que tipo de emancipação é essa que tem que ser tratada ou que tem por finalidade. Porque a gente discute muito a questão de emancipação política e emancipação humana. E, na verdade, a emancipação política, as duas são contraditórias. A emancipação política, ela não supera o sistema, ela não supera essa ordem capitalista. Tanto é que a própria emancipação política foi necessária para o movimento de ascensão burguesa, por exemplo. A ideia de liberdade, que é um princípio da emancipação política, a ideia da igualdade, da fraternidade, da propriedade, são princípios da emancipação política, mas que servem do mesmo modo para a reprodução capitalista e para o modo de acumulação e valorização do capital. Então, uma demarcação sobre a emancipação que tem que ser feita nesse trecho é que é uma emancipação humana. Na verdade, é virar o tabuleiro, é acabar com esse jogo que está sendo jogado, com essas regras desse jogo, e superar, inclusive, a própria emancipação política nesse embate de classes, né? A gente sabe que a ideia de emancipação, exatamente, a ideia de emancipação política que tem como princípio a igualdade e a propriedade, no embate entre classes, é um jogo desigual. A gente pode citar como exemplo a própria liberdade. Por exemplo, o proletário ele é livre para vender a sua força de trabalho, mas ele não pode não vender a sua força de trabalho. A única propriedade que ele tem é a força de trabalho, e que
por sua vez, está subordinada ao capital, uma vez que o capital tem o controle do próprio trabalho, né, e o transforma em mercadoria. Então é necessário fazer essa demarcação de que não é qualquer emancipação, e também não é uma emancipação política que tem que ser defendida, mas sim uma emancipação humana nesse embate de classe para que seja superado, para que se tenha, de fato, um projeto revolucionário, um projeto histórico revolucionário. Muito bom, muito bom. Essa ideia de emancipação política e emancipação humana está bem clara na questão judaica ou questão hebraica, dependendo da tradução que você tiver. Nesse livro, nesse texto aqui, na introdução, a crítica da filosofia do direito de Hegel, ali que o Marx faz bem essa diferenciação entre emancipação. Tem uma colega minha que está estudando a categoria da emancipação e ela esteve, durante um tempo, se havendo com a categoria da emancipação, né? Enfim, ela trabalha com um terceiro setor e formas de contracapitalismos, formas contra-hegemônicas do capital, e ela levou um tempo para amadurecer a ideia de que ela precisaria citar, nem sei se ela vai citar, a questão judaica e a introdução à crítica do Hegel. Um beijo para a Tati lá. Enfim, não sei se ela está nos vendo, mas eu li com ela algumas vezes, e, enfim, é importante essa categoria, bem chamada, bem explicada. Aqueles 3 lemas da Revolução Francesa, égalité, fraternité, né? São categorias de emancipação política, como fez a burguesia. E lembrando que fraternidade, além de tudo, ainda é um valor masculino, né? Porque frater pressupõe a irmandade masculina, não é o soror da sororidade feminina, que é outro princípio burguês, não se perca de vista isso. Então, antes de voltar à leitura, a Luciana diz assim: por aqui trabalhando e ouvindo a leitura, alimentando o desejo de uma praxis. Nós também, Luciana. Nós também. O Flávio vai dando bom dia para os amigos. E o Ceia diz assim: o fim do feudalismo tem relação com a Revolução Francesa? Muito. Laços feudais, Ceia, persistiram mesmo depois da feudalidade enquanto época histórica. O feudalismo termina em 1453, com a queda com a chegada do Império Otomano na Europa, derruba o Império Romano definitivamente, e aí finda o tempo feudal como época histórica. Mas a Rússia, por exemplo, foi feudal até o século XIX. O Japão foi feudal até a Inglaterra invadir seus portos no fim dos anos 70 do século XIX. Ou seja, 300, 400 anos depois do feudalismo, ainda havia laços de feudalidade na Europa. Não serve para o Brasil, hein? Essa interpretação é bastante confusa quando se interpreta o Brasil, tá? Porque no feudalismo os comerciantes enriqueceram, passaram a querer o controle político. Exato, burgo, a ideia de burgo, de pequeno comércio dentro do medievo, já há um capital, já há uma forma comercial de capital que depois vai se transformando. Muito bem lembrado, boa pergunta do Ceia para chamar atenção para isso. O Luiz Carlos Almeida, bom dia, bom dia. O Flávio segue cumprimentando e diz assim: e tem quem vende sua força de trabalho não para qualquer um, há certos impedimentos na liberdade dessa venda da força de trabalho, mas isso ainda, pura verdade. Luiz Carlos, interessante quando em relação à questão judaica, Marx coloca que os judeus precisavam se libertar do judaísmo, sim, questão que não bem compreendida nessa obra. Inclusive o Marx é muito taxado de antissemita por causa dessa ideia, um antissemitismo do Marx que eu não consigo enxergar, muito sinceramente. Quem quer entender isso, leia a professora Arlene Clemecha. Ela é historiadora da USP e a tese de doutorado dela, assim, toda a tese é de doutorado, né, é sobre a questão judaica. E ela demonstra na tese dela que o Marx não era um antissemita. Ela debate e derruba essas pseudoteses aí de antissemitismo marxiano. Então, se o Luiz Carlos estiver interessado, não quer ler, vá até tem um vídeo da Boitempo, da professora Arlene Clemecha, falando sobre isso. Ali você já tem um prenúncio de toda essa argumentação. Arlene Clemecha, USP, Boitempo.
sobre a questão judaica. Ela é, acho que, a maior sumidade a respeito disso. Tá bom? Voltemos, então. Vamos ser, como é que diz quando a gente recebe bem um convidado, Luísa? Como é que chama isso? Luísas. Como é que como é que chama? Vamos... Hã? Anfitrião? Anfitrião, isso, era essa palavra que me fugia. Vamos ser bons anfitriões, vamos pedir que o Escapim leia. Por favor, Escapim, lá na 55, lê um trechinho. Bora trabalhar, 55. Nada é de graça nessa vida, não tem lanche de graça. Não tem problema. Vamos lá, seguindo na 55, primeiro parágrafo. Na mesma obra, Marx procurou distanciar-se de uma concepção que sobrevalorizava o papel da filosofia como iluminação transformadora e apresentou a necessária base material de qualquer projeto emancipatório, ao atribuir-lhe um sujeito social concreto, qual seja a chamando classe atenção trabalhadora. Ali para a ideia de iluminação transformadora, a ideia de iluminismo, a ideia de lume, a ideia de luz. Ou seja, não é qualquer luz que emancipa, ou seja, não é a ideia, não é a razão que emancipa o ser humano, é a materialidade que vai emancipar. Exatamente. Embora, portanto, o artigo contenha uma clara intenção de ruptura de Marx com as bases idealistas da filosofia hegeliana, alguns comentaristas o interpretam como um texto marcado pela concepção do proletariado como elemento inerte a ser fecundado pelo pensamento filosófico para que se ativasse seu potencial transformador. Ainda assim, o ponto central da conclusão a que Marx chegou naquele momento é o da necessária vinculação entre a teoria social revolucionária e uma classe social cujas circunstâncias de existência social a predispõem à ação transformadora. É como ele termina o texto, quando como é que é? Tocar o solo virgem do povo, quando o raio, alguma coisa, é uma metáfora marxiana, assim, né? Ou seja, quando é como uma tempestade, quando o raio tocar o solo, né? Ou seja, quando a ideia tocar a materialidade, quando a teoria revolucionária, quando a teoria revolucionária tocar a mente, o coração da classe trabalhadora, aí será feita a revolução. Então, essa é uma ideia marxiana bem importante nesse ponto. Vai haver uma correspondência, né, entre a coisa e o dito nesse processo. Perfeito, é isso. Reforçando o que o Escapim acabou de dizer, entre a coisa e o dito, entre o dictio, entre o que se diz e o que as coisas são. Isso, cara, aliás, isso eu tenho que dizer, bicho, olha, eu diria que isso é central hoje, cara, porque quando... Isso tem a ver tudo, eu vou dar um salto aqui gigantesco, vocês vão me perdoar, mas tem a ver tudo com essa narrativa que a gente está imerso hoje, né? Quando está se dizendo, e quando o que se diz, quando a narrativa ganha potencialidade explicadora do mundo, ela parece muito crível, muito verdadeira, embora possa ser mentirosa. Então, isso é muito importante chamar atenção para isso. A coisa e o dito, ou seja, o que é de fato a materialidade e o que se diz dessa materialidade. Quando elas se alinham, ela ganha um potencial explicador muito forte. E aí os mais incautos, eles não conseguem duvidar daquilo. E a gente não pode esquecer que o principal valor marxiano é a dúvida. Por isso que nenhum crente pode ser marxiano. Você diz, eu sou crente e sou marxista. Não, filho, você não é. Desculpa, mas você não é. Ou se é, você pensa que é, né? O maior valor aqui é a dúvida. E quando o dito e a coisa se alinham, a gente perde a capacidade de duvidar. Esse é o maior valor marxiano. Muito bom, muito bom. E acho que isso também é relativo ao próprio o referente da realidade que é posto, né? Porque tem teorias mais atuais, que a gente chama de pós-modernas, que não tem um referente objetivo nesse processo, por exemplo. E aí a realidade e a coisa, ou essa correspondência, ela é muito mais um plano subjetivista, por exemplo. E aí, claro, pressupõe, tem como ponto de partida a própria ideia de emoções, de sentimentos, que muitas vezes que de fato é o que se manifesta atualmente e que abarca essas teorias, sobretudo a própria religião nesse sentido, né? Nesse caso. Posso seguir então, Guilherme? Claro. Ok. Há, de fato, uma valorização do papel do filósofo e crítico na desmistificação do mundo social e na construção do projeto emancipatório naquele momento de reflexão de Marx. Porém, esse papel se vê subordinado a um vínculo social objetivo e subjetivo, o vínculo de classe.
Aí segue ele, citando na 129, a crítica da filosofia do direito de Hegel. Assim como a filosofia encontra suas armas materiais no proletariado, o proletariado encontra na filosofia suas armas espirituais. Então, logo, o relâmpago do pensamento tenha penetrado profundamente nesse ingênuo solo do povo, a emancipação dos alemães em homens se completará. Daí, ó, eu não tinha visto aqui que aparecia. Esse é o ponto, isso aqui é no finalzinho do texto, e ele é mais uma das metáforas. Agora, no grupo, daqui uma ou 2 semanas, a gente vai estudar o texto sobre as metáforas de Marx, né, e tal. A Luísa está se havendo, a Luísa Braido está se havendo com isso. O Marx constrói muitas alegorias, muitas metáforas, muitas analogias em seu texto. E essa é mais uma delas, né? Quando o relâmpago, a luz, né? A filosofia, né? Tocar o solo virgem do povo, ou seja, a materialidade do mundo, aí sim estará apto para fazer a revolução. E a 11ª tese, que está aqui também, né? Quando não basta só ter a ideia, basta que também toque de verdade o solo virgem do povo. Mas prossiga, por favor. Ok. Parágrafo seguinte. Em muitos outros momentos, Marx teve a oportunidade de apresentar sua posição em defesa do potencial revolucionário do proletariado, ainda que de forma distinta daquela primeira ideia de que um solo virgem seria fecundado pelas armas intelectuais da filosofia revolucionária. No debate com Proudhon, em Filosofia da Miséria da Filosofia, Marx lembra que uma classe oprimida é a condição vital de toda a sociedade fundada no antagonismo entre classes, e que a libertação da classe oprimida implica, portanto, necessariamente a criação de uma sociedade nova. Mas a pergunta, isso significa que, após a ruína da velha sociedade, haverá uma nova dominação de classe, resumida no novo poder político? Marx responde negativamente. Pensando na especificidade revolucionária do proletariado, afirma que a condição de libertação da classe laboriosa é a abolição de toda a classe, assim como a condição de libertação do terceiro estado, da ordem burguesa, foi a abolição de todos os estados e de todas as ordens. Essa é uma questão importante, né? Porque as pessoas, quando não entendem o que seja uma nova sociedade que virá da revolução, dizem, sim, mas você vai... Até porque a experiência do Sorex, do socialismo real, fez muito isso, né? Trocou o Estado capitalista por um Estado muitas vezes opressor, muitas vezes controlador, muitas vezes totalitário. Formas de comunismo foram totalitárias, não há dúvida disso. O stalinismo, embora tenha sido uma importante frente contra o imperialismo, foi um Estado que promoveu os gulags, promoveu assassinatos, enfim, embora tenha financiado, por um lado, as lutas anticoloniais, também foi um Estado bastante violento, bastante genocida, ou seja, tem que se analisar sempre a multiplicidade desses Estados. Então, o argumento de quem não concorda com a teoria marxiana, ou tenta discordar dela, vai dizer, mas você só vai trocar um Estado pelo outro, você só vai trocar uma forma de Estado de dominação do capital por um Estado de dominação comunista. E aí, então, o Marx, já lá em 43, já dizia que a libertação da classe trabalhadora não vai libertar só a classe trabalhadora. E isso é uma sacada impressionante, né? Porque ao liberar o oprimido da opressão, o que ele está dizendo é isso, libera também o opressor da opressão. Esse é o grande detalhe. No momento da revolução, no momento que você emancipar a classe trabalhadora, estarão todos livres. O oprimido da opressão e o opressor da sua faculdade de oprimir. Isso é impressionante, cara. Isso é um troço assim, impressionante. É claro que esse comunismo, de fato, nunca chegou a se realizar. Embora em alguns lances, diga-se, a Comuna de Paris por algum tempo, os soviets no início da Revolução Russa, enfim, né, alguns momentos tem havido não Estado completo, portanto, nenhuma forma de opressão, tal como o comunismo mais ideal poderia imaginar. Mauro Vidal diz assim, antes do Escapim prosseguir, ele queria, afinal de contas, o fim do Estado? Sem dúvida, Mauro Vidal, isso, sem dúvida, porque o Estado, isso é muito importante, olha só, os liberais adoram dizer que tem que ter um Estado menor, um Estado enxuto, só que o Estado, ele nasce
do liberalismo. É o liberalismo que cria o Estado, porque o Estado é a forma de legalizar a ordem burguesa. Não existe liberalismo, não existe capitalismo sem Estado. O Estado é que legaliza, que dá estatuto legal para a forma capital. Sem Estado não existe capital. É o contrário do que os liberais contam. Só que, claro, eles contam as coisas do avesso segundo o que eles querem nos fazer crer, né? Então, sem dúvida, que para haver o socialismo seria uma forma de transição para uma forma sem Estado de sociedade, onde os meios de produção seriam comuns, por isso a ideia de comunismo. Então, isso sem dúvida, libertaria a sociedade do Estado, porque o trabalho seria autogerido, autogerenciado, não pode ser administrado, porque ad significa outro, né? Então seria autogestado mesmo, autogerido. Os trabalhadores seriam donos dos meios de produção. Então não haveria outro para administrar o trabalho, nem o tempo do trabalho, nem a finalidade do produto do trabalho. Os trabalhadores gestariam o seu próprio trabalho. Então, sem dúvida, mano. Ele queria, afinal, o fim do Estado? Sim. Isso, eu acho que isso é peremptório, não há dúvida disso. Braido, Luísa, você quer ler um pouquinho? Se não levar mal, ou se não quiser também. Posso ler? Aonde? Só um pouquinho. Estamos ali lá embaixo, na 55. Você terminou o parágrafo, Escapim? Sim. Ah, tá, então tá. Inicia cerca de 20 anos depois. Tá. Né? Isso. Eu vou distribuindo. O Flávio Santos, dialético. Sim. Dialética é essa ideia de libertar o libertador. Porque ao oprimir, o opressor também está condicionado. Ele está determinado, inexorável à opressão. Por exemplo, não há nessa sociedade, não há como não oprimir. Não há. Eu chamo aqui, eu compro um livro, compro o livro do Badaró, um livro totalmente contra-hegemônico, e vem me entregar um entregador, ele está sujeito a relações de trabalho que são opressoras. Então, eu sou um opressor da classe trabalhadora. Ao acionar aqui o Google, estarmos fazendo essa live aqui, estamos utilizando uma plataforma capitalista. Então, nós não temos como não fazer isso. Não é uma escolha. Não adianta eu me tornar vegano e parar de... Não, a opressão ela é inerente à sociedade. Então, ao subverter, ao everter essa ordem social, aí sim eu vou libertar. Não só o oprimido, como o opressor da opressão, que em boa medida nós somos também pequenos opressores, quando nós realizamos determinadas relações, enfim, né? Como essa aqui, por exemplo, de utilizar uma plataforma capitalista e tudo mais. Ainda antes da leitura, o Luiz Carlos diz, interessante que o conceito de emancipação está diretamente relacionado ao de alienação. Perfeitamente. Lembrando ainda, além disso, que os manuscritos econômicos filosóficos são de 44 e o texto da questão judaica é de 43. Então, bem nessa época, entre um ano e outro, o Marx está muito ocupado dessa ideia ainda bastante filosófica de alienação e de emancipação. O Marx escreve a questão judaica em 43, em Kreuznach, num balneário onde ele foi passar a lua de mel lá, da propriedade da mulher dele, da Jenny von Westphalen. Ali ele escreve a ideia de emancipação, né? Ali ele debate com Hegel, e depois eles vão para Paris, onde se estabelecem, ali o Marx escreve os manuscritos. Portanto, essa ideia está percorrendo a cabeça do Marx entre 43 e 44. Ali também ele está se encontrando com Engels, que foi a live que eu fiz esses dias ali a respeito do segundo encontro. Final de 42, antes de casar, eles têm um primeiro encontro, muito frio, e aí depois em 44 o Marx já conhece a economia política, e aí sim, então o Marx já abandona essas ideias mais filosóficas de emancipação, alienação, e acede a uma compreensão mais economicista da sociedade. E economicista aqui não significa economia tal como conhecemos hoje. Oikos aqui no sentido radical da palavra, né? Da vida real tal como ela é. Mas a qualquer momento que vocês queiram interromper e fazer um comentário, não fiquem se encolhendo aí, tá bom? Posso só comentar isso? Claro. A contribuição do Luiz. A questão da alienação e esse vínculo com a emancipação, sim, ela está diretamente ligada. E a alienação, ela é a primeira forma de consciência, né?
é que se tem, até ontem eu estava fazendo uma leitura de uma obra do Mauriase, que é Ensaio sobre Consciência e Emancipação, e ele discute essa questão no primeiro capítulo, inclusive, a questão da emancipação. E se tem no senso comum de que a alienação seria uma forma de não consciência, mas na verdade ela por si própria é uma consciência, ela é a primeira forma de consciência, que se trabalha no sentido do imediatismo, da naturalização das relações sociais, por exemplo. Isso é o que compõe a alienação e se manifesta como a primeira forma de consciência, e é um terreno fértil para as ideologias liberais, por exemplo, as ideologias burguesas, capitalistas, nesse embate de classe. E uma outra questão importante para a gente entender essa relação do Estado e das classes e da própria opressão é que a gente tem que compreender o movimento de opressão e de exploração pela raiz desse movimento. Isso não é inerente ou estrito à sociedade capitalista. Desde as sociedades antigas, onde se teve a organização da sociedade ou societária em impor, a partir da propriedade privada e da organização de classes, evidentemente que vai ter esse processo de exploração. E o Estado ele surge nesse antagonismo de classe como uma força política da classe hegemônica. Por isso que o Estado ele não é somente, ou foi somente um Estado burguês, ele foi Estado ele vai ser sempre o Estado da classe hegemônica, ele é produzido para isso, e por isso, nesse embate entre opressores e oprimidos, não necessariamente vai ser entre burgueses e proletários, né? Isso na história humana, nós não temos somente o capitalismo enquanto forma societal, né, no processo histórico, mas sim tem a sociedade antiga, a sociedade feudal e a sociedade moderna, que se apresenta, e a ideia de opressão, no momento em que se eleva a sociedade a um plano revolucionário, que se muda a estrutura social, a própria ideia de classe cai por terra. Não vai ter classe social ou uma classe que vai oprimir a outra. E isso até é uma questão que o próprio Badaró vai desenvolver mais na sequência, que eu vou aí passo para a Luísa, que daí ela já entra nessa questão. Claro, vamos lá. Então, na página 55, lá no final. Cerca de 20 anos depois, quando da criação da Associação Internacional dos Trabalhadores, em 1864, suas normas provisórias, redigidas por Marx, iniciavam-se com a afirmação do potencial revolucionário do proletariado como sujeito da transformação social. A emancipação das classes trabalhadoras tem de ser conquistada pelas próprias classes trabalhadoras. Dessa forma, não se pode tomar a afirmação do proletariado como sujeito revolucionário como um resquício hegeliano do jovem Marx, a ser mais tarde superado pelo Marx maduro da crítica da economia política. 30 anos depois da crítica a Hegel, no pós-fácil a segunda edição em alemão de O Capital, em 1873, Marx avalia seu livro como elaboração filosófica originária da classe trabalhadora. A interação entre teoria e classe formulava-se ali de forma mais orgânica. Luísa, deixa eu só fazer um adendo bem breve. Isso é importante porque para que as pessoas saibam exatamente o que estão lendo lá depois, né? Então vai dizer 30 anos depois, no pós-fácil, a segunda edição em alemão do Capital em 73. Isso é muito importante. Por quê? Porque o livro do Capital que a gente lê não é o original em alemão, lançado em 67, publicado pelo Marx originalmente a partir da Holanda. Não é. O Marx publicou em 67. Isso, ali está, o Capital, perfeito, mostrou o Capital, e aí o Capital é traduzido para o francês. O Roy foi o tradutor, o genro do Marx, o Paul Lafargue, começou a tradução. O Marx não gostava do Lafargue, era um médico antiliano que casou com a Laura, e o Marx não gostava dele e não gostou do trabalho que o Lafargue estava fazendo, suspendeu o trabalho. Aí deu para um tradutor que conhecia mais economia política, e aí, então ele traduziu para o francês. O Marx dominava o francês, ele havia morado em Bruxelas, havia morado em Paris, e portanto, ele dominava o francês até mais que o próprio inglês. Pois bem, aí o Marx revisou o texto em francês para essa publicação de 73. E aí, essa revisão foi tão profunda do Marx e do Engels, eles revisaram juntos, por isso é importante sempre
os dois autores em conjunto, o Engels sempre um fiel escudeiro, um apoio muito forte na obra marxiana, né? O Marx revisou o texto em francês e publicaram em francês. A partir daí, dessa revisão em francês e a publicação em francês, esse foi o texto que foi traduzido para o mundo inteiro, inclusive para o alemão. Então, esse texto aqui, que a gente está falando aqui, segunda edição em alemão, é uma tradução do francês. Então, perceba, o Marx publica em alemão, traduz para o francês, que ele próprio revisa, e depois volta para o alemão, verte para o alemão novamente. Então, todos os textos que a gente conhece são uma tradução do francês, inclusive o alemão. Então, por exemplo, quem tem a edição da Civilização Brasileira, diz na segunda orelha, assim, traduzido diretamente do alemão. É verdade, só que do alemão vertido do francês. Isso é muito importante. Raineri, o Raineri, depois o Reginaldo, como era o nome do tradutor da Civilização Brasileira? Reginaldo... Bom, enfim, inclusive o texto da Boitempo é uma tradução do francês, porque teve a rigorosa revisão marxiana. Então, isso não diminui o texto, ao contrário, isso valoriza profundamente o texto, tá bom? Então, só fazendo um registro filológico aí da tradução. Antes da Luísa prosseguir, tem uma citação agora, né, importante, ainda volta, o Luiz Carcei, essa divisão do Marx entre antes e depois, de fato, existe? Uma divisão e separação entre antes filosófico e o depois prático? Não uma divisão, mas existe nitidamente um amadurecimento, um caminho do Marx rumo a uma economia política mais materialista, digamos assim. Isso, de fato, fica bastante nítido. E o Flávio Santos ainda diz que o Bakunin traduziu para o russo. Perfeito. Não só traduziu, como divulgou, né, Flávio? Divulgou a divulgação do Bakunin. E aqui o Bakunin, convém chamar a atenção, o Bakunin aqui não é... O Bakunin aqui ainda não é um anarquista no sentido do ápice do termo. Aliás, o Bakunin se torna anarquista depois de traduzir o texto do Marx, final dos 60. O Bakunin passa a maior parte da vida preso, né, para completar a história. E ele só vira um anarquista, de fato, no final da vida, lá nos anos 60 e 70, né? Mas, enfim, apenas esse relato. E depois tem a tradução para o italiano também, do Cafiero, aqueles resumos do Capital, como é que é o Carlo Cafiero, que escreve um compêndio do Capital, um resumo do Capital, que o Marx manda para o Marx lê, adora, gosta do resumo do Capital, e manda uma carta para ele de volta, dizendo, muito bom, ficou o melhor resumo que eu vi até agora. Eu tenho aqui, está na estante aqui, um resumo do Capital. Quem está meio sem tempo, dá para dar uma olhadinha no texto do Cafiero. Claro que não substitui, obviamente, a leitura marxiana, mas é um texto revisado pelo Marx em vida e tudo, né? Tá? Mas prossiga, Luísa, por favor. Eu quero que a Memê leia também um pouquinho hoje. Embora todos emprestem com a sua imagem e presença aquilo que o Bourdieu chamava de capital pessoal, né? Todos nós aqui reunidos, mesmo que em silêncio, às vezes, emprestam muito, a presença é muito importante, mesmo que em silêncio. Inclusive para quem está nos vendo, que nem aparecendo está, é muito importante que esteja aqui. O Escapim, quando estava ali comentando, por exemplo, estava também, de uma certa forma, presente. Mas, por favor, Luísa Bray. Vamos lá. Bem na citação, e é do Capital, na página 56. A acolhida que o Capital rapidamente obteve em amplos círculos da classe trabalhadora alemã é a melhor recompensa de seu trabalho. Num folheto publicado durante a Guerra Franco-Alemã, o Sr. Mayer, industrial vienense, economicamente situado do ponto de vista burguês, afirmou corretamente que o grande senso teórico, que é tido como um patrimônio alemão, abandonará completamente as ditas classes cultas da Alemanha, para, ao contrário, ressuscitar na sua classe trabalhadora. Veja, é o resquício lá da filosofia do direito de Hegel sendo reescrita no prefácio. Mais um trechinho, Luísa, por favor. Explicando essa associação, Marx completou o raciocínio sobre o vínculo da classe de sua crítica teórica, explicitando, mais uma vez, sua perspectiva afirmativa
sobre o potencial do proletário como sujeito da Revolução Socialista, pelo qual vinha lutando havia cerca de 3 décadas. O desenvolvimento histórico peculiar da sociedade alemã excluía, portanto, a possibilidade de todo o desenvolvimento original da economia burguesa, mas não a sua crítica, na medida em que tal crítica representa uma classe específica. Ela só pode representar a classe cuja missão histórica é o revolucionamento do modo de produção capitalista e a abolição final das classes, o proletariado. É uma citação do Capital. Citação do Capital. Algum comentário, Escapim? Eu vi que você está querendo, me parece que está... Pode seguir, na sequência então, tem os comentários. Menezes, você gostaria de ler um trechinho? Vocês me escutam bem? Escutamos bem, tá ótimo o som. Tá, posso ler sim. Antes eu estava lembrando também que quando Marx comenta a ideia da libertação do opressor da opressão, Paulo Freire é pedido oprimido também depois. Então, só um paralelo que me veio. Exato. Perfeito, muito bom, muito bem chamado a atenção. Tá, então eu vou seguir ali, tá? É importante ressaltar que a ideia de que o proletariado tem uma missão histórica não pode ser entendida, ao menos na obra de Marx, no sentido de que sua própria existência seja condição suficiente para que ele se comporte dessa forma. Segundo Marx, o resultado revolucionário da luta de classes não é uma decorrência inevitável dessa luta. Pelo contrário, há um potencial revolucionário nas contradições inerentes ao capitalismo, ainda que tal potencial dependa da subjetividade, consciência de classe e ação como sujeito histórico-social revolucionário da classe trabalhadora. Só um pequeno acréscimo, a ideia de subjetividades e tal. O Mascaro, nos livros dele, Crise e Golpe, O Estado e Forma Política, o Mascaro trata muito dessa questão da subjetividade. É quando aquilo nos toca, vamos usar uma palavrinha aqui meio estranha, né? Nos toca a alma, nos toca profundamente, alguma coisa realmente nos move, né? Eu gosto dessa ideia de subjetividade, que às vezes a análise mais economicista do Marx parece que tudo é muito, parece que a materialidade não pressupõe a subjetividade. Pô, nada mais é material do que o nosso sentimento, cara, entendeu? Então, acho que isso é interessante. Aí o Flávio Santos ainda diz, tem um dos tradutores da Boitempo que ajudou a traduzir o Capital e depois virou Olavete. Que horror, cara, meu Deus do céu, como é que pode, bicho? Essas coisas eu não consigo entender. Nossa Senhora. Deus o livre. Menezes, eu acho que eu não sei. A hora que quiserem interromper os capítulos que ia falar depois, mas a Menezes. Pode ser nesse trecho que tem duas questões também. A tua fala a partir da subjetividade é importante, a gente acaba não desconsiderando, e esse é um dos equívocos que tem, por exemplo, na nossa área, quando a gente trabalha, quando a gente faz crítica à subjetividade e vem com essa base materialista, histórica e dialética em defesa de um objeto específico, que no nosso caso é a cultura corporal, nós somos rotulados, né, de elaborar rótulos em relação a outras teorias. Mas isso é importante a gente deixar explícito, lúcido, que o materialismo ele não nega a subjetividade em momento algum. Só que a subjetividade ela tem um referente externo que é a objetividade. Por isso que nós temos que ter cuidado para não cair num subjetivismo. Ou seja, a realidade como um produto do pensamento ou uma manifestação do pensamento, mas ao contrário, é a materialidade que determina o pensamento, a forma de pensar, e aí assim, ela é manifestada no movimento dialético, claro que ele é recíproco, né, nessa relação. E uma segunda questão é em relação à própria categoria da existência, né, que nós, estudando a ideologia alemã, tem lá o Marx e Engels, eles situam como pressuposto histórico, ou pressuposto para o ser humano produzir história, é a existência. Só que no movimento revolucionário, não basta somente existir. E aí eu retomo aquele ponto que eu falei no início em relação ao agir dos sujeitos que agem. Então não basta somente existir de forma passiva na realidade
que vai se levar, até o Badaró utiliza um termo que é inevitável, ou seja, naturalmente vai se chegar a uma evolução. Não, de fato não vai se chegar, naturalmente não vai se chegar a uma revolução, a alternância da base estrutural da sociedade. É necessário que, além da existência, tenha uma atividade humana, um agir humano, que aí vai entrar a questão do trabalho, da categoria trabalho, que é uma segunda categoria que os autores desenvolvem como uma mediação, como uma manifestação dos sujeitos enquanto sujeitos históricos e sociais que caminham, né, que produzem a sua história, né? Muito bom, muito bem chamado. Então, o Luiz Carlos lembra, antes da Luísa seguir, eu acho que esse parágrafo vai ser importante. É a classe para si, é a consciência. Perfeito, Luiz Carlos, perfeito. Então, Menezes, por favor, estamos caminhando já para o nosso finzinho da leitura de hoje, mas acho que esse parágrafo a gente consegue dar conta. Você lê? Leio. Uhum. Então tá. Nada melhor do que a mais panfletária conhecida de Marx para ilustrar essa complexidade não determinista de sua proposta de interpretação. Menezes, eu acho que... Oi? Peraí, eu tô perdendo. Ah, desculpa, eu fiz toda a lambança. Tá certo, você estava lendo certo, eu achei que era um parágrafo antes. Desculpa. Tá certo, tá certo. Não tem problema. É isso, né? Tá. Então, Marx e Engels para ilustrar essa complexidade não determinista de sua proposta de interpretação e intervenção social, no contexto de apresentação a eles, encomendado pela recém-criada Liga dos Comunistas, o Manifesto Comunista, Marx e Engels dariam a público posta que haviam elaborado em A Ideologia Alemã de destacar o papel central da luta de classes na dinâmica histórica, relacionando novamente as classes ao processo de divisão social do trabalho, em esclarecer os fundamentos da estrutura social no capitalismo, demonstrando que a classe, como fenômeno social, só se constituía em oposição aos interesses de outras classes e, portanto, tomando consciência de seu lugar social, o que podia ser o ponto de partida para um projeto político de transformação. Buscaram estabelecer as bases de uma teoria da dinâmica social, afirmando claramente o papel central da luta de classes. Importante historicamente essa análise, porque aqui vem a complexidade não determinista. Isso é fundamental. A complexidade não determinista, ou seja, a ideia de que as coisas necessariamente seriam tal como eles estavam dizendo, prenunciando, predizendo, né? Não é prevendo, é uma previsão. Previsão é quando você quer antever o que vai acontecer. Não é antever o que vai acontecer, porque ninguém não é possível, do ponto de vista materialista, antever nada. Agora, pode-se predizer, isso é outra questão. Eu analiso as circunstâncias materiais, vejo como que tudo está e consigo prenunciar com grande probabilidade de que aconteça o que poderá acontecer. Então, veja como é um enorme contexto de possibilidades. Então, complexidade não determinista. E aí, então, logo depois, quando ele cita o Capital, vem exatamente o ponto que vai nos interessar. Mas eu não sei se eu caminharia mais um trechinho. Eu só tenho um comentário que, se der para fazer. Antes eu comentei a questão da opressão de classes, né? E aqui, no final desse trecho, tem uma parte importante que ele vai tratar da classe como um fenômeno social. Ela só se constituía em oposição aos interesses com outra classe. Então, ela só existe, as classes, se ela entrar em contraponto, em contraposição política com outra. Por isso que se a gente se cair por terra a propriedade privada, cair por terra a própria organização por classes, não vai existir, não vai ter essa necessidade, e não vai ter um embate, aliás, entre uma classe com a outra, porque vai ser somente um grupo, uma unidade, uma totalidade enquanto classe, que não vai ser nem necessário atribuir a condição de classe para esse grupo, né? E aí a ideia de opressão, ela cai por terra consequentemente, né? Bom. Sigo? Mais um trechinho, por favor. Declaravam, por isso, que
A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Por meio da associação entre as categorias de análise classe e luta de classes, tornavam-se passíveis de compreensão tanto os fundamentos da divisão econômico-social da sociedade capitalista, quanto a natureza do conflito social característico da maior parte da história das sociedades humanas. Esse era o caminho para apresentarem suas certezas sobre o potencial revolucionário do proletariado como sujeito da história capaz de levar à emancipação da humanidade. Mais um trechinho para você prenunciar ali o que nós vamos ler na semana que vem. No entanto, mesmo na mais famosa passagem do Manifesto Comunista sobre a luta de classes e a revolução, a saída revolucionária não é o único resultado possível da luta de classes, que também pode levar a uma derrota mútua. Aí vem a citação. Agora vem o ponto que eu queria mostrar. O caráter não determinista. Isso é muito importante. Olha só. As pessoas dizem, não, Marx prenunciou algo que necessariamente iria acontecer. Isso não é verdade. Percebam, eu não sei, tem que ser alguém das línguas aqui que saiba dizer o nome disso. O ou é o quê? É um conectivo? Que tipo de conectivo é? Eu não sei, se alguém for das línguas, por favor, me ajude. Eu não sei que tipo de conexão é o ou. Não sei o nome da figura sintática que é o ou. Mas é o que vai aparecer. Eu gostaria de chamar a atenção na citação do Manifesto do Partido Comunista, quando Marx fala da Revolução. Então, por favor, Luísa Menezes, leia esse trechinho que é a citação do Manifesto, por favor. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e companheiro, em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido em uma guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre ou pela transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em conflito. Pronto, cara, olha só. Aí está o caráter não determinista. Ou seja, a ideia aqui posta é, bom, sempre teve luta de classes, isso é inegável, seja com Estado, sem Estado, sempre houve alguém que detinha os meios de produção e alguém que não detinha os meios de produção. A história da humanidade é dividida sempre por alguém que domina e alguém que se sujeita a esse domínio. De uma forma ou de outra, em todas as sociedades houve tal forma de dominação. Pois bem, só que tem um determinado momento que diz hora franca, hora disfarçada, hora mais clara, hora menos clara. Uma guerra que terminou em todos esses casos de dominação e dominados, aí dois ou's, percebam, ou pela transformação revolucionária da sociedade inteira, ou seja, terminou quando uns se rebelaram contra outros e se revolucionou toda a sociedade a partir disso, ou pela destruição das duas classes em conflito. Ou seja, não é um determinismo que diz vai haver uma vitória necessariamente do proletariado e a destruição da classe burguesa. O Marx previu uma coisa inexorável. Não, pelo contrário. Ele disse, bom, que há conflito, há. O que há de perene, o que há de concreto, o que há de inevitável é o conflito. Porque isso é predição. Se tem alguém explorando e alguém explorado, eu não sei quanto tempo vai demorar. Mas uma hora isso vai estourar, isso que o Marx está dizendo. Uma hora isso não vai ser mais suportável, a exploração vai ser tão grande, tamanha, e a história tem mostrado isso. Saímos do modo de produção antigo, saímos do modo de produção escravista antigo, saímos do modo feudal, saímos do modo asiático. Ou seja, as sociedades mudaram, ao longo da história sempre elas mudaram. Podem ter durado milênios, mas se transformaram. E a transformação não se deu sempre pela eversão daquela ordem e a vitória da classe trabalhadora ou da classe dominada. Não. Terminou ou destruindo a sociedade inteira ou pela vitória de uma das classes. Enfim, o Marx apresenta o caráter não determinista e, portanto, historicamente variável desses conflitos. Né? Então, eu acho que nós paramos por aqui. Um comentário, Escapim? Não, aqui tá tranquilo. Tranquilo, ó. Então tem aqui, ó, o Ceia, eu acho que eu já tinha lido aqui sobre isso. Ah, aqui, ó, peraí, só um trechinho aqui.
Aqui, classe para si, o Luiz Carlos eu já tinha mostrado, tem também o comentário do Ceia. E no abstrato ao concreto? Bom, do abstrato ao concreto é que você toma o concreto dado, a aparência, elabora ela mentalmente, e quando você volta a olhar, depois de conhecer tudo que fez o concreto aparecer tal como aparece, aí você tem um concreto pensado. Isso é o COSIC, né, a pseudoconcreticidade. O Flávio diz conjunção. Ah, é conjunção, tá? O Flávio ajudou. Flávio, gosto que o Flávio manja de tudo. Flávio, eu gosto que ele sabe os negócios, assim. Impressionante, cara. Ele sabe até língua portuguesa, que eu sou assim, uma nulidade completa em língua portuguesa. E a nossa orientadora no grupo, a professora Liliana, ela é formada em letras, então isso fica mais dramático ainda, porque ela nos corrige muito, né, Luísa? Bom, comigo, então, era impressionante. É uma conjunção, do latim alt. Muito bem. Então, é uma conjunção. Eu gosto do teu jogo das vírgulas. Então, o Ceia, Luiz Carlos, mas acho que ele responde isso na teoria do abstrato ao concreto. Perfeito, foi o que eu tentei demonstrar ali. Bueno, então paramos aqui. Hoje é dia 4 de setembro. Deixa eu anotar aqui. 4/09. É isso. Então, colega, semana que vem... Por enquanto, 2 avisos. Perfeito, diga. 2 avisos. Primeiro, terceiro seminário sobre educação profissional e tecnológica. Quem quiser. Será 3 dias, será todo realizado online. Vai ter professor Dermival Saviani, professora Célia Tanajura, da Bahia, e o professor Guilherme. Esse aí. Tem um evento no Face, quem quiser procura lá, terceiro seminário sobre educação profissional e tecnológica. E o outro aviso é que vai abrir seleção para o mestrado e doutorado do programa em educação do Centro de Educação da FSM. Quem se interessar, só concorrer. Vai abrir dia 19 de setembro. Ótimo, perfeito. Do evento nós vamos promover, eu vou chamar também alguns amigos e colegas aqui. E aí a gente vai promovendo, enfim, está se aproximando, a gente faz uma chamada aqui no YouTube para as pessoas entrarem lá e assistirem a gente lá. A respeito do dia, semana que vem começam as aulas remotas na universidade, mas o dia para mim fica bom. Então, em princípio, ontem eu tive uma reunião de última hora e eu acho que semana que vem nós podemos fazer a leitura, voltamos. Não sei, o que vocês acham? A gente bota na quinta ou fica na sexta? Não sei. Não sei, de fato, não sei. Eu acho que a gente pode manter na... Eu acho que as sextas tem mais pessoas participando, me parece. Sim, tem. Deixa eu ver aqui. Talvez podemos... Eu olhei, ele ia falar isso também. Não, sexta tem... As pessoas conseguem pode mais, ser. Acho que na sexta-feira, me parece. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Não, mas eu não... 9h30. Eu posso daí 9h30, daí eu poderia um pouquinho mais tarde. Não sei. Por mim, tranquilo. Pode ser, Escapim? Você pode? Pode. Participar de novo, está convidado. Sim. Então para todos que estão aqui, eu vou publicar o vídeo ali no início da semana e deixo ali o linkzinho para quem quiser assistir. Então, sexta que vem, 9h30, porque daí eu tenho minha aula remota lá, ó. Isso, 9h30 fica perfeito, tá bom? Então tá joia. Muito obrigado a todas e todos. Sugestão da sugestão das leituras mais vezes na semana. Eu vou fazer, eu estou com algumas leituras atrasadas, eu tenho que terminar o Losurdo, tenho que a terceira parte, tenho o Zé Paulo, que já faz mais de semana que eu não realimento com outro pedaço da leitura. Eu também estou bem atrasado, é que a gente precisou essa semana se haver com o início do ensino remoto, que nós começamos semana que vem na universidade, na Unipampa, então... E são tantas leituras também que não são públicas, né? Muito, cara, muita leitura, também muita coisa para assistir no YouTube, também tem bastante material. Então, é um jogo entre vídeos e leituras que a gente tem que fazer. Então, tem leitura que está a todo um preparo, bem chamado a atenção. Leituras que nos preparam para abrir a câmera aqui, tentar dizer o mínimo de bobagens possível, né? Já estamos ali a 1h09, está muito longa essa leitura. Tá bom, galera? Alguém quer dar mais a Luciana pediu mais informações sobre o seminário. Aqui, ó, tá. Como é que ela faz? Ela vai no Face, nos busca, né? Tem no Facebook.
você pode entrar no Face, me procura Guilherme Roves no Face, eu compartilhei a publicação do Kairos, tá ali, tá o folder direitinho. Isso. Vai ser dia 7, 14 e 21 de outubro. Isso. Ah, e outra coisa, vamos aproveitar e fazer o vivo aqui. Luísa, tu tens a leitura até o Novos Sujeitos ali, né? Só tem uma página a mais, ou me enganei? Ah, não sou eu. Não, a outra, Menezes. Tu tá com o Xerox, né, que eu te mandei, né, o escaneado. Isso, eu vou precisar daí que tu me mande, Guilherme. Tá, eu vou escanear mais um pedacinho, daí eu mando, aí vai agora, a próxima vai até o final do capítulo. Nós temos aí, o capítulo termina na 70, a gente parou hoje na 57, acho que mais umas 2 ou 3 sessões, a gente encerra o primeiro longo capítulo. A passos lentos nós vamos. Não, vamos devagarzinho. Não, tá muito bom. Ainda bem que fica salvo para mim poder ouvir de novo. Isso é verdade, isso é verdade. Tá bom então, colegas? Muito obrigado a todas e todos. Feito, até semana que vem, na sexta, 9h30, estaremos nesse bate-local. Tá bom? Abração, fiquem bem, se cuidem. Certo.